Bom dia! Sejam Bom muito dia. bem-vindos, bem-vindas. Michele, muito bem-vinda à nossa estreia do Momento Carreira. Nossa, eu estou muito, muito feliz. O Momento Carreira é um projeto, uma série de lives que vão acontecer quinzenalmente aqui no LinkedIn da Cornerstone. Também vai subir lá no nosso canal do YouTube. É uma série de lives com foco em gestão de carreira, mercado de trabalho, enfim, todos os temas que são quentes do momento, que diz respeito à carreira e mercado de trabalho e o futuro do trabalho. Eu sou Carol Pilon, eu sou consultora de carreira aqui da Cornerstone Career Services e hoje a gente abre este projeto lindo com Michele Peixoto, diretora de RH da L'Oréal. Eu quero agradecer você pela sua super disponibilidade de abrir isso aqui comigo. A gente já se trombou aí nessa vida e a gente vai contando aqui para as pessoas. Mas para começar, eu queria que você se apresentasse do jeito que você se apresenta para as pessoas que não conhecem Sim, você. Quem que é a maravilha. Michele? O que você faz? Qual que é o seu trabalho? Me fala, conta aqui um pouco para gente. Legal. Carol, é um prazer. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com você, especialmente. Acho que tudo que, né, a gente já viveu juntas aí faz com que esse momento seja muito especial para mim. E eu sou a Michele Awad, né? Eu sou psicóloga. Trabalho em organizações há mais de 20 anos, não vou abrir tudo aqui para não entregar o quanto tempo eu já tenho nessa estrada. Sou mãe de dois, do Antônio e da Estela, que são, né, meus milagres e meus sonhos realizados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Sou casada há mais de 18 anos, estou com meu marido há mais de 26 anos, eu acho que isso também fala muito sobre o que eu acredito. E estou aí na minha trajetória em organizações, também, como eu falei, há mais de 20 anos, sempre à frente, né, trabalhando com relações humanas, com a área de RH. E sou muito feliz por isso, porque eu acredito no papel das transformações desse lugar, e tenho aí muito orgulho dessa carreira e muita realização, e ainda muitos sonhos para realizar, Carol, muitos. Que bom, que bom. Quero que você conte algumas coisas aqui para gente. E eu queria até começar a nossa conversa falando sobre carreira e maternidade, já que você abriu também falando de Estela e Antônio. E, de certa Super. forma, não me sinto um pouco participante disso lá de trás, né? Aí Sim. você conta também, mas o que eu tenho percebido muito, Mi, é que cada vez mais mulheres elas vêm atrasando a maternidade, né? Por questões financeiras, por objetivos profissionais, por relacionamento, estilo de vida, enfim. E eu até busquei um dado aqui que eu vou colar de uma pesquisa feita pela WIN, que é uma empresa de benefícios, que mostrou que 93% das mulheres que adiaram a maternidade para depois dos 35 anos alcançaram objetivos relacionados ao estilo de vida ou finanças. Então, eu queria saber, né, de você, que é mãe de dois, de Antônio, de Estela, você acha que adiar a maternidade pode ser positivo para a carreira? E se sim, como que a gente vai saber o momento certo de planejar a maternidade? Carol, assim, quando você me faz essa pergunta, eu lembro muito da minha história, né? Então, assim, eu acho que eu vou me sentir super confortável também para dividir isso aqui. Eu acho que durante algum tempo eu quis adiar a maternidade, né? Acho que não tem resposta tão certa ou errada para isso. Eu acho que o mais relevante quando a gente fala de maternidade é o desejo da mulher, né, em realizar esse desejo de ser mãe, ele precisa ser central, tá? Porque eu acho que os impactos na nossa vida, né, assim, no nosso corpo, na nossa vida, no nosso tempo, eles são muito relevantes, mesmo que você tenha um grande parceiro como eu tenho, tá? Eu tenho um grande parceiro nessa jornada, mas é muito importante o impacto, a gente não pode diminuir esse impacto na vida da mulher. Né? E quando eu falo da minha história, assim, meu marido quis ser pai muito cedo, né? A gente casou cedo, ele quis ser pai cedo, e eu fui ali adiando, né? De verdade, porque a minha carreira tem um momento da nossa carreira que ela acelera, né? Ela é muito mais vertical. E naquele momento eu fui adiando, e fui adiando. E chegou um momento que foi importante da gente tomar essa decisão, tá? E quando a gente tomou,
que eu acho que a gente fala muito pouco sobre derrotas, né, na vida, isso, e até no mundo corporativo, né? Eu acho que naturalizar e humanizar um pouco isso é fundamental, né? Quando a gente decidiu encarar aí a parentalidade, né, sermos pais, e eu escolhi de fato ser mãe ali, a gente enfrentou um processo importante. Eu levei 7 anos para conseguir ter filho, né? Eu me lembro disso. Né? Foram 7 anos e foi muito intenso emocionalmente, foi muito intenso em vários sentidos, né? Eu fiz tratamento, eu fiz 9 FIVs para conseguir ter o Antônio. E quando o Antônio veio, e isso impactou a minha carreira, tá? Então, assim, eu acho que essa consciência é importante, né? Então, a biologia, ela existe, ela é estudada. Hoje a gente tem muitas soluções, né? Eu vejo muitas mulheres congelando óvulos, né? Assim, para que na hora do desejo mesmo, elas optarem por isso. Mas é importante a gente ter essa consciência, né? Assim, a biologia existe, né? O corpo está aqui. Uhum. E quando a gente conseguiu ter o Antônio, eu tinha 37 anos, né? E eu já tinha avançado muito na minha carreira, mas sempre faltava alguma coisa. Então, assim, é por isso que esse lugar da escala de valor e do que é mais importante para você como mulher, para a gente como mulher, é o que determina o momento. E o que determina o que vai ter peso, né? Então, assim, na minha carreira, a minha carreira foi ascendente enquanto eu estava fazendo tratamento, porque eu foquei muito nisso, até para minha cabeça, né? Enquanto eu estava ali tentando os tratamentos. E quando o Antônio veio, foi uma grande realização, e aí eu tive até um choque logo depois, porque 9 meses depois eu engravidei naturalmente da Estela, né? Então, eu tive 2 filhos em menos de 1 ano e meio. Eu já liderava uma empresa nacional, eu já era número 1 de RH nesse momento, e conciliar a maternidade foi desafiador e com uma distância tão pequena. Tá? É possível, sempre é possível, eu tenho uma rede de apoio incrível, eu tenho as avós, eu tenho uma rede de apoio que eu posso hoje, né, me dar o luxo de ter, mas é um desafio enorme, né, de dedicação de tempo, de equilíbrio, que não existe, né, assim, não existe, assim, lamentavelmente, eu digo isso para vocês, eu acho que equilíbrio é uma coisa que a gente persegue, mas não existe. O fato é, em algum momento você vai priorizar um lado ou outro. Mas, assim, acho que, respondendo a tua pergunta, o desejo é fundamental, a tua escala de valor precisa estar muito clara, né? Não tem arrependimentos depois, né? Nem de uma coisa nem de outra, né? De você focar só na carreira, nem de você focar só na maternidade, né? Para não existir esse lugar de frustração. Eu acho que, então, ter o desejo muito claro e essa escala de valor muito bem definida ajuda. Agora, tem um momento certo. Não existe momento certo, acho que aqui é um clichêzão. Acho que não existe momento certo para a gente ser mãe, né? Eu acho simplesmente que acontece. Estela veio 9 meses depois e você não estava nem planejando. Eu falo que é a maior surpresinha da gente. Levamos um susto, ficamos um tempo dormentes ali. Sim, mas, assim, nossa vida, nossa realização. Mas acho que o ponto importante é esse, né? Você ter uma rede de apoio, seja uma rede de apoio familiar e até paga, se for possível, né? Porque para muitas pessoas, aqui a gente está falando como pessoas privilegiadas, né? Talvez para outras pessoas não necessariamente. Então, como que, né, assim, como as empresas, como você enxerga também um pouco disso em relação às empresas? Você sente que elas vem flexibilizando, vem trazendo novas políticas, novas formas de também ajudar a mulher, né, a ter este papel de mãe, que, lógico, não é só a empresa, né? A gente tem falado muito sobre a paternidade ativa e eu acho isso super importante. Você falou várias vezes aqui sobre teu parceiro ser parceiro real, oficial, de verdade, né? Então isso é muito importante da gente conseguir distribuir também esses papéis. Mas você enxerga mudanças nesse sentido? Eu enxergo evoluções, tá, Carol? Acho que ainda tem muito para percorrer, né? Assim, mas eu enxergo evoluções. E, assim, falando da onde eu estou hoje, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem a licença maternidade estendida, hoje a gente tem um soft landing no retorno, né? Exatamente por respeito a esse retorno, a gente sabe que é um retorno sensível emocionalmente, fisicamente, né? Para a mulher.
Hoje, quando a gente faz grandes eventos e convenções, a mulher vai com o filho, principalmente se estiver amamentando, e com suporte. Então, assim, eu acho que existem evoluções, tá? E a gente tem naturalizado, talvez, mais. Sim, sim, sim. Acho que sim. Mas a expectativa ainda é a mesma, né, assim, das entregas da dedicação. Então, eu acho que também a gente se cobra muito nesse lugar, porque a gente não é a mesma. Isso é uma verdade. Né? A gente pode querer ser, mas a gente não é a mesma pessoa. Né? Depois que a gente volta diferente. E é isso. Assim. Acho que temos evoluções, mas ainda temos muito para percorrer. Tá? Perfeito. Quando a gente fala de representatividade feminina no mercado de trabalho, existem vários estudos que mostram, né, que a gente teve aí alguns avanços, evoluções, como você falou, né? Mas ainda a gente enxerga algumas discrepâncias quando a gente fala especificamente de posições de liderança, né, da liderança feminina. Tem algumas pesquisas que falam também, né, sobre os benefícios de ter mulheres na liderança, de você ter uma equipe diversa, e aí eu não estou falando só de gênero, estou falando da diversidade como um todo. Mas aqui, especificamente, essas pesquisas, esses dados que eu também busquei, eles mostram que essas empresas que têm uma maior diversidade de gênero em nível executivo têm 25% mais chance de ter mais lucratividade, uma lucratividade maior do que aquelas empresas que têm baixa diversidade. Considerando todos esses pontos, esses estudos que, né, são positivos, quais dicas que você daria para as mulheres que ainda enfrentam barreiras ou vieses de gênero, para que elas possam, de fato, se apropriar, né, do seu espaço dentro das empresas? Carol, primeiro eu vou botar Posso carregar aqui? Você me dá um minuto? É ao vivo, né, gente? Que desafio. Não, mas é assim, gente. O ao vivo tem dessas, entendeu? Não tem problema, não. Voltei. Voltou. Repete a perguntinha final para mim. Vou repetir. Quando a gente, né, assim, pensando que dicas que você daria para essas líderes, né, essas mulheres que estão em cargos de liderança, que ainda de alguma forma possam enfrentar alguma barreira, algum viés de gênero que às vezes vem de nós mesmas, inclusive, né? Que dicas, que aconselhamentos, né, você daria para que elas possam se apropriar do seu espaço, para que essas profissionais se apropriem do seu espaço dentro das empresas? Acho que, assim, o principal lugar que eu fiquei refletindo, assim, eu acho que tem um lugar de autenticidade, que é muito relevante, né? E aí, quando você fala do trabalho da gente com a gente mesmo, tá? Quando eu penso na minha trajetória, assim, o que me ajudou na minha história, de fato, foi essa autorização, a autorização de ser quem eu sou, né? Independente do meu nível de senioridade na época, ou independente de qualquer coisa, é esse lugar de autenticidade e de autorização, né? De me permitir. E aquilo que você falou, né? A gente vamos lá, estamos diante de privilégios, né? Assim, sem dúvida nenhuma. Mas o meu histórico socioeconômico, Carol, de onde eu vim, eu tive meus desafios, né? Grandes. Então, assim, e eu me autorizei, eu acho que eu me autorizava nesse lugar, assim, eu acho que isso é um primeiro lugar, a busca de quem você é, um autoconhecimento muito profundo, eu acho, desde sempre, para que a gente se autorize. Acho que outras coisas muito relevantes que me ajudaram e que podem ajudar outras mulheres, assim, eu acho que a gente precisa buscar aliados nessa jornada, né? E quando eu falo de aliados, eu falo de mulheres e homens, né? Assim, porque isso é muito relevante. Né? E aqui eu estou falando ainda no lugar individual, a pessoa, né? Então, assim, buscar aliados, você ter um trabalho com você mesma de autorização, de autoestima mesmo, né? Para se permitir e se autorizar a muitas coisas. Mentorias, né? De outras mulheres que passaram pela mesma coisa, eu acho que isso é um lugar de sabedoria importante, que abrem espaços, sabe? Que abrem caminhos, e isso é muito, muito importante. Agora, quando a gente fala um pouco, quando eu falo um pouco da minha jornada liderando a área de relações humanas, e quando a gente fala,
fala um pouco mais, além de gênero, dessa caminhada de diversidade, eu acho que a gente aprendeu muito lá na L'Oréal, principalmente na divisão que eu lidero, que existem coisas muito importantes e relevantes para serem feitas nesse caminho. Tá? Então, assim, a educação é fundamental. Né? Então, quando a gente fala de letramento, estou falando das organizações, assim, quando a gente fala de letramento, isso é fundamental, assim, educar no geral. Eu falo que isso é uma ação massiva, ela resolve não sozinha, mas esse lugar educativo e de letramento, ele é fundamental. Tá? Existe um outro lugar que é trabalhar a liderança, né? Assim, essa liderança inclusiva, ela precisa existir. Então, trabalhar de novo, de uma forma consciente, essa liderança, para que ela seja inclusiva, seja diante da diversidade que for, né? É fundamental. E a gente aprendeu que, vamos lá, letramento, treinamento dessa liderança também não vai sozinho, tem esse trabalho com o indivíduo, né? Uhum. E que quem, de fato, abre os espaços é esse líder direto. Então, trabalhar a relação é fundamental, porque esse líder ele vai trabalhar com a interseccionalidade, Carol, porque não é só uma mulher, às vezes é uma mulher negra da Baixada Fluminense, falando do Rio de Janeiro, e mãe solo. Então, assim, esse lugar, e às vezes que tem outra orientação sexual, esse lugar da interseccionalidade, desse olhar do indivíduo, ele é fundamental. Então, não adianta ser um líder inclusivo só se eu não trabalho essa relação. Então, a gente aprendeu que esse tripé, que a gente fala de um tripé na divisão, que é trabalhar o indivíduo. Falando que eu já fiz o massivo, já fiz o letramento e a parte educativa, que é para todo mundo. Eu trabalhei esse líder em treinamento. A gente trabalha num triângulo que é o líder, o liderado e o RH. Muito próximo, por causa dessa relação que eu estou falando, que tem que olhar para a interseccionalidade, para que, de fato, a gente exerça nosso papel de liderança nesse lugar de inclusão, sabe? São outras camadas, né? Uhum. São outras, e assim... e quando eu falo que a gente aprendeu, é porque a gente fez... Foram 3 anos aprendendo nisso, e hoje a gente... tem resultados interessantes quando a gente fala de alguns recortes, sabe? Assim, que a gente tem muito orgulho, mas acho que é isso. Não sei se eu respondi toda a sua pergunta. Respondeu, com certeza. Acho que o ponto principal é isso, é o se autorizar, né? Eu fiquei muito com ressoou muito para mim esta tua fala, né? Do se autorizar e da questão da autenticidade, de você se autorizar a ocupar e se apropriar desse espaço. Lógico, existem, né? Os apoios, né? Oi? Os apoios, né, que você precisa. Os apoios, exatamente, né? Tem todo um contexto também onde você está inserida, mas eu acho que tem uma coisa que é individual, que é o que você trouxe. Eu acho que tem tudo a ver. A gente teve, né, a história lá da lei da igualdade salarial, que foi sancionada em 23 aqui no Brasil, mas não só no Brasil, né? Essa lei também foi sancionada acho que nos Estados Unidos, enfim, não sei exatamente os países, se é do Brasil, se tem Estados Unidos, outros países, mas, enfim, eu sei que não é só no Brasil. Que tem uma questão de regulação, né, da disparidade salarial entre homens e mulheres. A gente sabe, né, uma coisa é prática, outra coisa é teoria, não necessariamente essas coisas acontecem, porque isso também depende muito da estrutura da empresa, de como a empresa funciona, de cultura, uma série de coisas, né? Mas eu queria te ouvir, assim, como que você enxerga essas práticas voltadas à igualdade salarial no mercado de trabalho? Você acredita que a gente consegue criar indicadores de igualdade salarial para que a gente consiga identificar essas lacunas, identificar esses gargalos? Carol, você super transparente aqui, porque, assim, para mim, toda agenda de transformação, e quando a gente bota a diversidade no centro, eu também vou ampliar aqui, não só olhando para gênero, tá? Para gênero. Uhum. Existe uma coisa que eu falo muito, que é a intencionalidade. As coisas não vão acontecer organicamente, né? Então, assim, do nada, todo mundo vai ter salário parecido. Não. Né? A gente precisa de intencionalidade. Então, de novo, falando dessa jornada que eu acabei de contar lá atrás, do triângulo e tal, a gente também foi aprendendo que a gente precisa vigiar. Vigiar em que sentido? Né? Quando a gente fala, vamos lá, dos processos da área de relações humanas, o que está acontecendo nos recortes? Né? Então, se eu falo da entrada, desde o recrutamento, o que está acontecendo nos recortes?
né? Eu estou garantindo representatividade, e aí tudo isso tem indicador, né, Carol? Eu estou garantindo que os salários estão entrando do homem e da mulher, do negro ou não. Eu estou garantindo isso na entrada? Então, hoje a gente consegue medir isso com tranquilidade, né? Então, eu acho que nesses lugares, nesses pontos do processo da área de relações humanas, a gente deve vigiar. Então, quando eu olho minha agenda, meu processo de meritocracia, que é horrível, mas assim, não necessariamente a meritocracia, mas o processo de regulação salarial que a gente tem, quando eu olho os recortes, eu preciso ser intencional nisso. A gente descobriu, quando a gente não olhava o recorte, que a discrepância era enorme. Quando a gente decidiu olhar que existe um recorte, a gente vigiou o processo, a gente orientou o processo. E hoje eu tenho equiparação, por exemplo, em termos de etnia, super relevante. Né? Então, a mesma aplicabilidade que eu faço para a população né, de negros e não negros é a mesma. Então, isso eu falo, né? Precisa vigiar o caminho, precisa ser intencional. Quando eu falo da minha distribuição de investimento em treinamento, eu tenho que olhar o recorte. Porque se eu não for intencional em gênero, em etnia, em LGBTQIA, mas se eu não for intencional nesses recortes, eu não consigo fazer a coisa acontecer, porque eu não trago para a consciência, é luz e sombra, né? Eu não trago para a luz aquilo que a gente precisa agir, tá? Então, sim, eu acredito nas ferramentas, sim, elas existem para que a gente seja intencional no processo, porque uma transformação ela precisa ser intencional. Então, hoje a gente tem a pesquisa ET na L'Oréal, que a gente fala dessa equiparação salarial, e a gente vê onde a gente está saindo do trilho ou não. A pesquisa ela mede de uma forma muito interessante o que é real e o que é percepção. Né? Às vezes a gente tem uma percepção que aí é só uma questão de comunicação. Né? Por isso que eu falo da intencionalidade. Os instrumentos trazem para a gente os dados para que a gente seja intencional na ação. E aí a gente consegue mover a transformação. Fica claro para você isso? Fica. Gente, eu vou abrir aqui também para vocês, para quem está escutando a gente, vendo a gente, ou só ouvindo, para fazerem perguntas, né? Vale aqui super fazerem perguntas, por favor. Oi, Ale, você tá aí? Que bom. Façam perguntas. Enquanto isso, eu vou fazendo as minhas. Oi, Fê, você também tá aí? Que bom que vocês estão aqui. Não, mas perfeito, e eu acho que tem uma questão, né, independente de homem e mulher. Aqui a gente fala muito, né, a gente tem assessorados, né, principalmente aqui na Career Services, né, e a gente trabalha muito esse planejamento de carreira, a gente fala muito dessa identidade profissional, da criação dessa identidade profissional. E a gente tem assessorados homens e mulheres, né, negros, brancos, enfim, a gente tem tudo, né? Todas as orientação sexual, etnia, etc. E eu acho que esse ponto que você traz da intencionalidade é perfeito, né? Que assim, tirando esta parte, né? Assim, o que merece, o que não merece, e tal, mas tem uma questão que é o quanto que este profissional também está fazendo algo para que isso seja alcançado e não seja simplesmente algo dado. Né? Isso que eu quero dizer. Então, assim, a gente já trabalhou juntas e muitas vezes, né, em ciclos de performance, quantas vezes a gente precisou fazer ali calibrações para, de fato, entender se aquela pessoa era realmente teria que ter aquele reconhecimento, independente de ser homem ou mulher. Né? A gente sai um pouco desse lugar também. Eu prefiro enxergar dessa forma, né? Independente de homem ou mulher, somos todos profissionais. Pelo menos as empresas deveriam entender dessa forma, né? Outra pergunta para você assim, a gente entendeu assim que o desafio, eu pelo menos percebo isso, né? Assim, o desafio ele não é mais por que as empresas devem ter políticas de igualdade, de equidade de gênero, né? Eu acho que a gente passou um pouco dessa fase. Por que tem que ter, né? Sim. Mas sim como a gente pode apoiar e promover mais essa equidade de gênero dentro das empresas, né? Quais iniciativas, quais ações você acha que podem ser incorporadas dentro das empresas e até no próprio discurso, na própria narrativa das mulheres,
que muitas vezes, a gente até falou aqui, elas acabam sendo invadidas pela síndrome da impostura, né? Então, muitas vezes, a gente se coloca nesse lugar, que foi aquela pergunta, aquela fala que você trouxe sobre o se autorizar, né? Então, muitas vezes, a gente mesma que não se autoriza. O outro até está autorizando a gente, mas a gente que não se autoriza, porque a gente acha que não é o nosso lugar. A gente não é merecedora de estar ali, né? Então, que iniciativas você acha que podem ser incorporadas nas empresas e, principalmente, né, para as mulheres também, que podem ter esse sentimento de não mereço estar neste lugar? Legal, assim, uma super pergunta. Você falou lá no início de uma pesquisa, né, que ali trouxe um dado, aquela parte de benefícios que as mulheres, né, 90 e poucos por cento das mulheres alcançam questões, né, lugares financeiros e de carreira acima dos 35 anos. Então, a gente não pode negar essa realidade como companhias, né, como organizações. Então, assim, quando eu olho para benefícios, assim, e iniciativas, eu vejo muitas empresas, né, indo para esse lugar, tá, de suportar a mulher nessa decisão. Né? Então, eu te trouxe alguns exemplos da própria empresa onde eu trabalho, que a gente suporta a decisão, né, fazendo ela ter uma licença maternidade tranquila, né, fazendo ela ter um retorno tranquilo, né, fazendo com que ela possa estar em paz, trabalhando, tendo o filho perto no momento da amamentação, né, a gente oferece espaços para isso na organização. Eu acho que esse lugar é um lugar de acolhimento, tá? Que eu acho que as empresas acho que na sua grande maioria tem feito isso, indo nessa direção. Eu vejo outras empresas que estão dando apoio, por exemplo, ao congelamento de óvulos, que é isso que você falou, né? Acima dos 35, acho que as mulheres já alcançaram um lugar significativo, então também é uma iniciativa legal. Eu acho que esse lugar de benefícios é muito fundamental. O que eu falo muito na nossa organização, Carol, que eu acredito fundamentalmente, a gente tem as redes de afinidades, então a gente tem grupos, né, de acolhimento, de trabalho sobre isso, de discussões sobre isso, que eu acho que a gente tem que ouvir, sabe, assim, essas mulheres que estão dentro das organizações, né, assim, quais são as necessidades delas. Às vezes a gente, como áreas corporativas, a gente parte do pressuposto que a gente sabe o que o outro quer, que a gente sabe o que o outro deseja, que a gente sabe o que o outro precisa, né? Então, assim, eu falo muito, eu trabalho numa empresa de bens de consumo, a gente fala de ouvir o consumidor o tempo todo, né? Então, por que a gente, na área de relações humanas e nas organizações, a gente não ouve o nosso consumidor, é o principal ponto ali de contato, que é o colaborador. Então, acho que a gente vai criando, diante de dados, muitas vezes, soluções, mas eu acho que a gente acho que é um passo importante para as organizações, que é ouvir esses grupos, né? E entender as necessidades e onde realmente faz a diferença. Então, por exemplo, quando eu te conto essa história da convenção, que é um evento grande que a gente faz, né, todos os anos, foi um pleito das mulheres, né, que estavam voltando de licença maternidade e amamentando, que queriam estar ali, queriam participar, porque elas tinham a opção de não ir, mas elas queriam estar ali. E como é que elas podiam estar tranquilas, né, nesse processo onde elas estavam amamentando e voltando? Com os filhos perto, né? E a gente começou essa prática ali. Então, esse lugar de escuta, para mim, eu acho que é muito importante para as organizações, tá, Carol? E sim, criar essas alternativas, como a gente vem criando e como outras organizações vêm criando, para que essa mulher se sinta acolhida, produtiva, e, de novo, sem esse lugar de culpa, sabe? Porque lugar de que não tem favor nessa história, é bom para todo mundo, sabe? Ela está ali, ela está ativa, ela está feliz, ela está engajada, ela está produzindo, ela está entregando resultados e está tranquila com esse outro lado que também é muito relevante para a mulher. Então, acho que esse caminho, e você fala de um outro lado, como é que a gente trabalha, e de novo, que eu acho que é a síndrome da impostora, eu acho que todas nós vivemos isso, né? Então, em vários momentos. Até por causa dessa peculiaridade feminina, né, do cuidar e do servir e do ter esses papéis, né, tão relevantes que foram trazidos também socialmente para a gente, né? Eu acho que eu falei já isso em algum momento da nossa conversa, assim, o que eu não me canso de fazer, e eu estou com 45 anos, Carol, nessa jornada, assim, estar me conhecendo, porque a cada transformação eu sou uma nova pessoa.
Eu tenho lá as minhas realidades individuais e que eu carrego ao longo desse tempo, mas eu sou uma nova pessoa. Por exemplo, eu acho que hoje as organizações, a gente está falando muito de maternidade, mas eu estou com 45 anos, eu estou começando a enfrentar climatério. Então, assim, a gente fala disso nas organizações? Não. A gente tem noção do tamanho dessa transformação na mulher, e normalmente a gente está em cargos executivos. A gente tem noção dessa transformação? A gente fala sobre isso? Não. Então, quando eu falo para você lá atrás que a gente está caminhando como organizações, mas a gente tem muito para avançar, é nesse lugar. Então, assim, e a gente, nesse lugar de síndrome de impostor, então, esse autoconhecimento constante aqui, frequente, não tem fim essa jornada, né? Para que a gente esteja sempre se autorizando, é a gente se conhecer, é a gente definir as nossas escalas de valor e priorizações, é a gente escolher se cuidar e ser feliz, eu acho que é fundamental. E ter orgulho de estar. Acho que a gente, às vezes, como mulher, a gente não celebra, sabe? Assim, onde a gente chegou, onde a gente está sempre devendo. Parece que nunca está bom, né? Nunca está bom o suficiente. Olhando para frente, olhando e vendo que falta. Esse olhar de escassez, eu acho, da mulher, do feminino, ele é cansativo. Então, eu acho que o meu convite é o olhar da celebração, o olhar do orgulho, de novo, de celebrar as conquistas e, sim, sempre mirar onde você quer, onde seu desejo está, onde seus sonhos ainda estão. Mas eu não acho que existe um lugar de eliminação da síndrome da impostora, adoraria. Mas eu acho que esse trabalho contínuo de autoconhecimento, e, de novo, eu falo da rede de apoio, Carol, porque eu acho que outras mulheres, como Check de Realidade, como Troca, nessa jornada, ajudam muito, sabe? Ajudam muito, assim, essa parceria. E não acho que só com as mulheres, quando eu falo de aliados, eu acho que homens também. Homens, na minha carreira, foram muito relevantes, assim. Eu não sou da escolha da polaridade, tá? Assim, eu acho que transformação no enfrentamento, ele é perigoso. Ele, em algum momento, vai pender ou para um ou para o outro, né? Então, eu não gosto, para mim a polaridade ela é estúpida, eu gosto do caminho do meio, né, e não do enfrentamento. Então, quando eu falo de alianças, eu não falo de alianças só femininas. Eu acho que, como mulheres, a gente precisa cada vez mais reforçar essa aliança feminina, essa não competição feminina, esse apoio umas às outras, mas eu também falo dessas alianças de grandes parceiros que a gente tem na jornada da gente, que são homens, que na hora de uma reunião que você está sozinha ali e você quer colocar um ponto, ele fala, vamos ouvir a Michelle, ou vamos ouvir a Carolina, né? Porque são aliados importantes nessa jornada. Então, concordo. Acho que seria isso, Carol. A Luna colocou aqui, olhar da celebração, amei. Eu também amei. A gente precisa celebrar mais. Sim, é isso. Celebrar mais, eu concordo. As nossas conquistas, né? Das nossas conquistas. Você acredita que já faz 33 minutos que estamos aqui? Meu Deus, passou muito rapidinho. Passou muito rápido. Eu ficaria aqui mais tempo falando com você, porque faz tanto tempo que a gente não conversa. Matar saudade. Sim. Matar saudade, sim, com certeza. Mas eu queria, assim, para a gente poder fechar aqui e a gente honrar aqui o nosso compromisso dos 30 minutos, o que eu não te perguntei, o que você acha que eu não toquei, que pontos, que assuntos, que temas que eu não toquei, que você gostaria de ter falado aqui? Tem algo? Carol, tem, porque eu enfrentei recentemente um momento muito desafiador na minha vida. Então, assim, e foi cheio de preconceitos, cheio de vieses, cheio de julgamentos. Então, assim, da gente falar da saúde mental, da gente falar desse mundo ambíguo, louco, complexo, hiperestimulado que a gente está vivendo, e o quanto a gente precisa estar consciente disso, para que a gente, de novo, tenha vidas e carreiras saudáveis, sabe? Então, e que eu acho que é um lugar muito importante do indivíduo, tá? Não só das organizações, porque, para mim, elas potencializam para o bem ou para o mal, mas eu estou falando do indivíduo, desse lugar, desse respeito, desse autocuidado, que, para mim, às vezes, em alguns momentos na vida, a gente negligencia, e que eu acho extremamente relevantes a gente trazer para a consciência.
Maravilhosa. Inclusive, se você até chegou a escrever algumas coisas sobre isso, eu li os artigos, foram muito bons, muito bons, vale a pena. Sim, sim, vale a pena ler. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa temática aqui, que eu acho que é super importante, inclusive nós sendo psicólogas, né, e também profissionais aí da saúde, além de profissionais de RH, carreira, enfim, mas a gente também tem esse ponto e algo também que vem sendo falado, que bom. Mas, Mi, alguma dica final? Frase final? Curtam a jornada. Eu acho que durante muito tempo eu persegui objetivos e, assim, hoje eu falo enjoy, né? Assim, curtam a jornada, curtam as relações, curtam... Porque, para mim, trabalhar é gostoso. Então, só isso, assim. Para mim, acho que é super relevante trazer. Que o trabalho tem esse lugar de autorrealização e de joy também, de alegria, de curtição, que eu acho que é muito bom. Muito bom. Beijo. Muito, muito obrigada. Bom Foi te um ver. prazer enorme. Obrigada pelo convite. Espero que tenha sido esse compartilhamento útil também para outras pessoas. Muito. Para mim, foi super útil. Já, assim, várias lições aqui aprendidas nessa quinta-feira pela manhã. Obrigada. Obrigada, tá? Tá. Tchau, tchau. Um grande beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal.